Senhor Jesus, Deus, perante a Tua face, nos encontramos neste momento e queremos, meu Deus, te solicitar que a Tua presença continue em nossas vidas, guiando os nossos passos, nossa mente e tomando de conta dos nossos pensamentos. Bem, hoje nós vamos falar sobre um caso registrado em 2 Samuel, capítulo de número 2, capítulo 11, versículo 2 em diante, irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, por um momento, no findar do dia, ele se ausentou da presença de Deus por um segundo, e o diabo aproveitou a oportunidade e Davi fez algo que nunca na sua vida ele deveria fazer. Ele cobiçou a mulher de um dos seus, soldados, podemos dizer assim. E a história completa deste episódio você pode conferir do versículo 5 em diante. Davi usou de artimanha, de má fé. Davi não calculou o tamanho dos prejuízos, das consequências que ele iria sofrer. O seu foco, naquele momento, era ter relação sexual com Betseba. E ele, como rei, o rei pode tudo, e aí ele cometeu esse adultério. Só que no versículo 5, a mulher concebeu e enviou e fazê-lo saber a Davi. Como se dissesse, vai lá e diga para Davi que o menino nasceu, tá? Que o menino nasceu. Então Davi mandou um recado a Joabe, dizendo: mande-me imediatamente Urias, o heteu, para falar com ele. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estava Joabe e os soldados. Depois disso, Davi disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco, e enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias, sempre fiel ao seu servo, mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do reino, no portão do palácio real. Mas quando ele soube que Urias não tinha ido para casa, mandou-o chamar à sua presença e perguntou: o que há com você? Por que não foi passar a noite com sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Artimanhoso. Urias respondeu: como poderia eu entrar em minha casa para comer, beber e deitar e descansar e deitar com a minha esposa
enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre, tão certo como o Senhor vive, não farei tal coisa. Davi pensando uma coisa, e o seu conservo, o seu soldado, pensando na arca de Noé. Tudo bem, vamos ver aqui um breve comentário. Né? O epígrafe desse diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio, 2 pecados e consequências tremendas na vida de Davi. Irmãos, Davi, irmãos, fez como Judas. Só que Judas tinha um propósito, era de trair Jesus. Davi não, era servir ao Senhor Jesus. Mas mesmo assim ele cometeu mais um erro. Ele cometeu 2 erros quando cometeu adultério e matou um homicida. E o erro mais fatal foi de não se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor. Irmãos, tá vendo como é que é as coisas? Aí você lê Tiago, capítulo 1, versículo 15, adverte que a cobiça foi só uma questão de minutos, irmãos. Ele começou a cobiçar algo que ele não deveria cobiçar. A cobiça, irmãos, depois de haver concebido, gera o quê? A cobiça, adverte que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Pronto. A cobiça foi concebida e em seguida deu à luz o pecado. Com essas palavras, como essas palavras são verdadeiras na experiência de Davi. Irmãos, em vez de ir ao Senhor confessar o seu pecado, o rei despacha o marido e tenta enganá-lo, a fim de que fosse para sua casa. Com certeza, isso encobriria o pecado. Hoje, as pessoas fazem de tudo para querer cobrir os seus erros e os seus pecados, e observando os atos de Davi, você pode perceber que não existe essa possibilidade. Irmãos, contudo, Urias era um homem melhor que seu rei e recusou ir para casa. Compare, irmão, a alta indulgência de Davi, no versículo 1 e 2 de 2 Samuel 11, com a disciplina de Urias, no versículo 11. Irmãos, no versículo 11, observe, foi o que eu acabei de ler agora. Assim, Davi, quando falhou com seu primeiro plano, 2 pecados, 2 planos. Tudo para cobrir o pecado. Quando falou com seu primeiro plano, tentou um novo esquema e embebedou o homem. Contudo, Urias, mesmo sob a influência do vinho, era um homem mais disciplinado que Davi, sóbrio. Irmãos, que maravilha, né? E com isso, irmão, o pecado crescia. Davi decidiu fazer o quê? Assassinar o homem. Depois, pegar sua esposa.
Joabe estava mais que disposto a colaborar, né? Já que isso lhe daria a chance de mais tarde obter alguma vantagem com o rei, ou o outro, ou o interesse do outro. Eu vou lá e mato, e aí o rei fica me devendo essa. Aquele dia, Urias levantou-se, foi para o campo de batalha, a ordem da própria morte. O plano de Davi funcionou, e o valente soldado foi morto em combate. Agora Davi disse, agora sim, eu posso suspirar mais tranquilo, mais calmo. Irmãos, Davi fingiu. Olha, irmãos, olha o fingimento. Meu Deus do céu. A cobiça, o assassino e agora o fingimento. Fingiu, irmãos. Meu Deus do céu. Sua morte e esperou passar a semana de luto. Depois casou-se com a viúva. Talvez algumas pessoas na corte tenham pensado de forma elogiosa sobre o fato de Davi confortar Betsebe dessa forma, mas o Senhor pensou de forma diversas. Irmãos. Aí começa a vir a advertência. A advertência e também a sentença sobre Davi. Isso nós poderemos ver em outro vídeo. Davi e o Senhor, os dois. A confissão de Davi. Irmãos, quando Davi foi se confessar, ele já tinha passado por tantas coisas, e se ele soubesse que era assim, ele jamais teria cobiçado a mulher do próximo. Por isso o mandamento é esse: não cobice a mulher do seu próximo. Estão vendo aí o resultado de um caso que aconteceu. Serve para a advertência de outros que estão pensando em fazer isso. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero nesse momento solicitar a você que, por gentileza, se inscreva aqui no meu canal, ativando assim o sino de notificação e não esquecendo de dar aquele like. Isso é muito importante. Você fazendo isso, você está sendo um canal de bênção na vida de centenas, dezenas e milhares de pessoas que irão assistir este vídeo devido ao seu compartilhamento. E esse vídeo pode muito bem transformar a vida de pessoas que estejam com esses mesmos planos, com essas mesmas artimanhas de Davi. Fique com Deus. Deus em Cristo abençoe a nossa nação. Que a nossa liberdade, que custou caro, possa ser respeitada hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém.